Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Somente o versículo 19 e 20. Só o versículo 19 e 20. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Até aqui. Fale comigo, tempos de refrigérios. Fale comigo mais uma vez, tempos de refrigério. Fala para o teu irmão, tempos de refrigério. Ok, ainda em pé, vamos orar por nós? Senhor, nós estamos na Tua presença, esse é o dia que o Senhor fez para nós te adorarmos. Para nós, ó Deus, pensarmos no que o Senhor tem para nós. Para nos prepararmos para mais uma semana diante de um mundo mau, mas onde o Senhor é Senhor, onde o Senhor é Deus, e onde o Senhor estará guardando as nossas vidas, nos ensinando, nos dando uma palavra nesta noite, para que a nossa semana seja abençoada. Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra agora, Senhor. Senhor, nós queremos comer da Tua palavra. Assim como Ezequiel comeu um livro, assim como João comeu um livro, nós queremos comer da Tua palavra agora, Senhor. Para que nós sejamos supridos, nutridos, abençoados pela revelação desta noite. E assim tenhamos uma semana abençoada. Senhor, faz cair por terra toda e qualquer ação de Satanás que tente impedir o propósito da Tua palavra no nosso coração hoje. Todo propósito que o Senhor tem para nós e o diabo tenta impedir, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo espírito que possa ter agido na mente, todo o trabalho que tenha sido feito no teu bairro para trancar a tua mente, para trancar a tua rua, nós repreendemos toda ação de Satanás que tente nos confundir nessa noite. Senhor, nossa mente é tua e nós levamos os nossos pensamentos cativos a ti e pedimos que o teu Espírito nos ministre com poder. Queremos ouvir a tua voz. Também, Senhor, sabemos que o nosso coração muitas vezes se aflige. Sabemos, Senhor, que o nosso coração muitas vezes se aflige por causa das coisas desse mundo. E o Senhor disse para nós termos paz e fé no Senhor. Então, Senhor, nessa noite que nós queremos pedir a tua paz, que excede todo o entendimento para nós ouvirmos a tua voz. E queremos pedir que o Senhor coloque a nossa alma no lugar certo, para que ela não nos impeça de recebermos a tua palavra. Senhor, guarda-nos de todo o mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Atos dos Apóstolos, nós temos aqui a figura do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, um homem que havia negado Jesus agora há pouco tempo atrás, antes desse sermão. O apóstolo Pedro tinha negado Jesus 50 dias antes da Páscoa. E agora está ele aqui fazendo o seu segundo sermão. Fale comigo, segundo sermão. O primeiro sermão foi quando o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Eles estavam todos em Jerusalém. Caiu o Espírito Santo sobre as pessoas e Pedro se levanta. E todo mundo achando que eles estavam embriagados, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Pedro se levanta e prega ali. E diz que o número de pessoas chegaram até 3.000 pessoas, 3.000 discípulos se formaram por causa da pregação de Pedro. E ele está agora na segunda pregação. Um homem culto, reconhecido pelas autoridades, pelos fariseus como um analfabeto, inculto. Agora está pregando. E ele vai fazer aqui uma segunda pregação, onde o número de 3.000 vai subir para 5.000 pessoas. E depois dessas palavras aqui, se você continuar lendo o trecho da palavra de Deus, você vai ver que ele vai ser preso, vai apanhar. Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, mas que agora estava cheio do Espírito Santo de Deus, e que foi também ministrado por Jesus. Jesus ministrou Pedro, né? Antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus chamou Pedro e falou assim: você me ama? Aí Pedro falou assim: tu sabes que eu te amo. Aí
Jesus fala para ele assim: apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta pela segunda vez: você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: você me ama? Apacenta as minhas. Jesus ali tratando com Pedro. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Todas as pessoas são importantes para Deus. Todas. Não tem ninguém que não seja importante para Jesus. Se você entender, João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo somos todos nós. Ele nos amou ao ponto de nos dar Jesus, de nos dar o seu Filho Jesus, o Pai. E esse amor de Jesus fez com que ele fosse até Pedro para consertar as coisas na vida de Pedro. Assim como ele está fazendo hoje, arrumando algumas coisas nas nossas vidas, porque ele nos ama. Ele nos ama. Talvez você não se ame tanto quanto Jesus te ama. Talvez você não goste tanto de você como Jesus gosta de você. E ele vem trabalhando por meio do Espírito Santo, no meio da igreja, para nos preparar como noiva para o encontro com ele. Porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar sua noiva. E diz a palavra, Paulo diz que vai encontrar uma noiva imarcessível, sem ruga, sem mácula, Pedro fala. Somos nós. Então Jesus vem nos preparando. Esse Pedro, ele está falando aqui sobre salvação. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é a salvação diante da iniquidade. E Pedro aqui está falando de salvação. Uma salvação que vai levar os judeus a um outro nível de relacionamento com Deus e vai levá-los a serem abençoados a partir desse momento. E ele fala aqui, na sua palavra, no versículo 20, para que vocês possam ter refrigério. Fale comigo, refrigério. Essa salvação que ele está falando, ela é uma salvação de salvação mesmo. Porque você não pode se esquecer que o judeu, ele não quis Jesus de forma intencional. Jesus fez sinais. Jesus fez o quê? Sinais. Jesus fez sinais que eram inegáveis com relação à sua divindade. Por exemplo, Jesus abriu os olhos aos cegos, e somente o Messias poderia abrir os olhos de um cego. E Jesus abriu os olhos do cego. Então haviam sinais de que Jesus era o Messias. Eliseu ressuscitou morto, até quando estava morto. Os seus ossos fez pessoas ressuscitarem. Nós temos várias pessoas que fizeram mortos ressuscitar, mas abrir os olhos de um cego, só o Messias poderia abrir. E Jesus tinha feito cegos enxergarem. Era o sinal. E o judeu não quis, fale comigo, não quis. O judeu não quis Jesus. E agora Pedro está falando desta salvação. Lembre-se que iniquidade é tudo aquilo que nós fazemos de maneira intencional. Tudo aquilo que a gente faz de maneira intencional, com propósito, é iniquidade. Pecado é errar o alvo. Pecado é quando eu faço algo sem estar preparado. Sem querer, vamos dizer assim. Iniquidade é quando eu faço algo planejado. E os judeus viram que era Jesus e não quiseram. E Pedro agora está falando assim, olha, vocês precisam se salvar. Vocês precisam se salvar para que os seus pecados sejam removidos. Então, escute, a salvação está relacionada à nossa libertação da iniquidade. O que se espera de um cristão quando ele se salva, quando ele passa a ser cristão, é que ele pare de praticar iniquidade. O que se espera de uma pessoa que aceita Jesus é que ele pare de cometer a iniquidade, que ele pare de pecar de forma organizacional, de forma proposital. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo João, ele falou sobre como é que a gente sabe que nós somos nascidos de novo. Como é que eu sei se eu nasci de novo? Você já fez aquela pergunta assim, ó? Talvez você não tenha feito, mas eu fiz muitas vezes quando eu tinha me convertido. Será que eu vou para o céu? Né? Será que eu vou mesmo para o céu? Será que Jesus realmente está em mim? Bom, existe uma resposta na Bíblia que mostra se eu sou salvo ou não.
Vamos lá para 1 João. Aliás, João fala 5 coisas que mostram se eu sou salvo ou não. Abre lá em 1 João. 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia. João dá 5 situações que mostram se eu sou salvo ou não. Primeiro eu tenho que entender a carta de João. João está escrevendo aqui no meio de um ataque violento dos gnosticismo. O gnosticismo era uma religião daquela época. Como existe hoje Testemunho de Jeová, Mormons e outros, existia uma seita naquela época chamada gnosticismo. E o gnosticismo, eles ensinavam o quê? Faça o que você quiser com o seu corpo, porque você vai para o céu. Não importa o que você faz aqui, importa o que é espiritual, o que é físico não importa. Então, faça o que você quiser com a sua vida, porque o que é mais importante é o que é o espírito. E João, então, sabendo desse ensino demoníaco, ele vai combater isso. E ele quer provar, ele quer mostrar, aliás, para as pessoas como é que elas sabem se elas são salvas ou não. Olha o capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 29. Acharam? Acharam? 1 João 2, 29. Diz assim, ó. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, como é que eu sei que eu nasci de novo? Bom, eu sei que ele é justo. Somente uma pessoa justa que pode justificar outro. Eu não tenho como justificar você, porque em mim não tem justiça. Mas eu recebo a justiça de Jesus. Então, se eu sei que ele é justo, se eu sei que ele morreu pelos meus pecados, falem comigo, morreu pelos meus pecados, mantenha a sua mente ativa, amém? Se eu sei que ele morreu pelos meus pecados, se eu sei que ele é justo, eu também sou justo. Eu sou justificado. Justificação é uma ação divina que me faz justo. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os meus pecados e diante de Deus, Jesus disse assim, ele está livre porque eu paguei os pecados dele e eu saio então da condenação e Jesus vai morrer por mim. Isso é justificação. É o ato de Deus, por meio de Jesus, em me tornar uma pessoa livre. Então, se eu sei que ele é filho de Deus, que ele é justo, que ele perdoou os meus pecados, eu nasci de novo. Amém? Você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados? Se você tem certeza disso, você nasceu de novo. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Achou? O que está escrito? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, vamos lá. Quem é nascido de Deus não vive na prática de... Como é que você sabe que uma pessoa nasceu de novo? É que ela vai parando de pecar. Ela não fica pecando. Ela sabe que ela está errada, ela vai parar de pecar. Isso mostra que eu nasci de novo. Eu já vi gente dizendo assim, ó. Ai, apóstolo, eu vivi durante muitos anos da minha vida fazendo coisa errada. Mas de repente eu parei, eu falei, chega, não quero mais. Na verdade, quando ela falou, chega, eu não quero mais, é quando ela se converteu. Porque enquanto ela estava vivendo no pecado, ela não tinha se convertido ainda. Mas quando ela falou assim, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, eu vou mudar de vida, foi aí que ela, o quê? Se converteu. Foi aí que ela se converteu. Então, quando a pessoa se converte, ela deixa de viver no pecado. Ela deixa de viver no pecado. Quem vive no pecado provavelmente não está convertido. Porque quem nasceu de novo, o que está escrito? Não vive na prática de pecado. Tudo bem? Você nasceu de novo? Nasceu de novo?
Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Acharam? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que é o próprio Deus, também ama o que dele é nascido, ama Jesus. Quem ama a Deus, ama Jesus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Mas olha só o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus, que Jesus Cristo é Deus. Quem crê que Jesus Cristo é Deus, nasceu de novo. Então aí você fala assim, mas eu conheço alguns amigos que são de determinada religião que não acredita que Jesus é Deus. Não, nasceu de novo. Eu conheço, na nossa cidade tem uma religião, aliás, no mundo tem uma religião que diz que Jesus é um espírito evoluído, não é Deus. Não, nasceu de novo. Jesus é o irmão do diabo. Jesus é um Deus pequenininho. Não é o Messias? Não é Deus? Não, não é. Não, nasceu de novo. Quem nasceu de novo reconhece que Jesus é o Messias, é o próprio Deus. Você sabe que Jesus é Deus? Você sabe que Ele é Deus? Você nasceu de novo. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus... Então vamos ler novamente? Porque todo o que é nascido de Deus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quarta coisa que vai mostrar se eu nasci de novo ou não. Eu passo a vencer o mundo pela fé. Pela fé. Por que eu não faço certas coisas? Porque isso é do mundo e eu vou parar isso pela fé. Não é por medo. Se eu fizer isso, Deus vai ficar zangado comigo. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu fizer isso, Deus não me ama. Se eu fizer isso, ele vai ficar triste comigo. Não, eu vou vencer o mundo pela fé, porque isso não agrada a Deus, eu não quero isso para a minha vida. Tem vencido o mundo? Tem vencido o mundo? É sinal de que você nasceu de novo. Amém? Se você não vence o mundo, nasceu de novo? E a última coisa, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18. Achou? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em... Antes, aquele, que está em letra maiúscula aí para você, antes, aquele é Jesus, que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe... Quem nasceu de novo, o maligno não? Mas não vive na prática do pecado. Certo? Porque se viver na prática do pecado, o diabo vai tocar. Mas e se eu não viver na prática do pecado? O diabo não me... Então você toma muito cuidado quando você vier conversar comigo, viu? Porque eu sei um pouquinho de Bíblia. Aí a pessoa vem falar comigo, Aline, ela fala assim, bem, nossa, apóstolo, o diabo está acabando comigo. Eu falo, está em pecado, né, filho? Porque se não tiver em pecado, o diabo não. Agora, uma coisa é o diabo nos tocar, outra coisa é o diabo nos impactar. Sabe o que é isso? A diferença? A diferença é isso, eu sou esse púlpito e aqui tem a mão do inimigo. O diabo pode me impactar, ele pode, mas me tocar, me pegar, fazer o que ele quer comigo, não. Ele pode gerar situações de impacto, pode gerar situações difíceis na minha vida, mas me tocar, não. A menos que eu esteja em pecado. Então, pensa o contrário no versículo, gente. Eu aprendi no seminário, quando eu me converti, fui para o seminário.
seminário, eu tinha um professor americano que ele falava sempre isso: Edson, aprende a entender o versículo também ao contrário. Se você viver em pecado, o diabo está agindo sobre a sua vida, não é Deus. Por isso que pessoas amarguradas, feridas, machucadas, com um monte de coisa no coração, muitas vezes falam assim: ai, Deus está falando comigo. É Deus? Você está em pecado, meu filho. Resolva as coisas com Deus, para que Deus possa falar com você. Deus é santo, não é assim. Deus faz qualquer coisa. Deus é santo, Ele é cheio de glória, de majestade. Nós precisamos entender quem é Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O mundo que nós estamos vivendo hoje, a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja no mundo, é uma igreja que está secularizando o próprio Deus, humanizando demais Deus. Ah, eu sento no colo de Deus, eu vou nos braços de Deus, eu beijo Deus, eu danço com Deus. Tudo isso pode ser possível, sim, no mundo espiritual, desde que você seja santo, porque senão não tem como fazer nada disso. Então aqui está falando de salvação. Pedro, quando fala com os judeus lá em Atos 3, ele está falando de salvação. A salvação, ela tira da minha vida a iniquidade. A salvação remove essa forma de eu viver iníqua, de fazer coisas contra Deus. Eu não vou mais viver de forma deliberada, pecando de forma deliberada. Eu não vou viver de forma maligna, né? Pensando em fazer mal para os outros, em sabotar a vida dos outros, em tirar proveito dos outros. Eu vou ter uma vida de relacionamento com Deus, eu vou pensar como Deus me manda pensar. Eu vou agir como Deus me manda agir. Então a salvação, ela vai vai fazer com que a iniquidade vá desaparecendo da minha vida. E aí vem uma segunda revelação sobre salvação. Porque nós temos a salvação que é aquela que me leva para o céu. Amém? Amém? Todos esses 5 pontos aqui que eu li para vocês em João, é a salvação que me leva para o céu. Nascer de novo. Mas existe um outro nível de salvação, que é aquele tipo de salvação, por exemplo, eu preciso eu preciso de uma salvação financeira na minha vida, porque a minha vida toda foi mal financeiramente. Aí eu preciso de uma salvação no meu casamento, porque meu casamento todos esses anos não foi um bom casamento. Aí eu preciso de uma salvação na minha saúde, porque eu não venho gozando de uma saúde boa desde que eu nasci, ou desde que eu me tornei adulto. Aí eu preciso de salvação interiormente, na minha autoimagem. Eu não consigo me ver como sendo uma pessoa capaz de fazer alguma coisa boa para Deus. Eu preciso de uma salvação interna. Tem a salvação que me leva para o céu, mas tem aquela salvação que é a salvação das nossas condições. Eu preciso de uma salvação com relação aos meus relacionamentos com a minha família. Preciso que Deus me salve nisso, me ajude nisso. E aqui eu volto lá para Atos capítulo 3, por favor, volte lá. Porque em Atos capítulo 3, nós lemos, dentro desta salvação que me leva para o céu, Pedro fala que quando esses meus pecados são cancelados, quando eu sou salvo, a presença do Senhor, versículo 20, vai estar diante de mim. E essa presença, fale comigo, a presença do Senhor. Fale novamente, a presença do Senhor. Essa presença vai me trazer refrigério. O que é refrigério? Vamos pensar, o que é refrigério? Pense um pouquinho, o que é refrigério? Refrigério é aquela condição que vem sobre nós de uma situação ruim. Eu estou vivendo um momento ruim, e aí vem um refrigério, me vem alívio, me vem aquela condição gostosa, melhor, de satisfação. No original,
A palavra refrigério está falando daquela sensação de conforto diante do desconforto. Então, você se imagine dentro de uma sala onde você não consegue respirar, extremamente quente, e você está ali sem conseguir respirar, muito quente, e de repente liga um ar-condicionado, entra aquele ventinho gelado, e alguém traz uma Coca-Cola geladinha para você, e você olha, ainda coloca um banquinho para você esticar as pernas, você aperta um botão, a cadeira começa a massagear suas costas. Consegue ver o refrigério? Deixa eu te falar uma coisa. O refrigério de Deus é muito melhor do que esse que eu acabei de falar. Se esse daqui é bom, imagine o refrigério que vem de Deus. Aquele alívio, aquele conforto, aquela paz para o casamento, para a vida financeira, para a saúde, para a área emocional. O refrigério que vem de Deus. Essa salvação, ela está atrelada a essa presença de Deus. Já falei, o crente não vive na prática do pecado, porque não adianta esperar que Deus faça alguma coisa se eu estou vivendo em pecado. Semana passada nós falamos sobre arrependimento. Se nós erramos, nós temos que pedir perdão a Deus e nos arrependermos. Isso tem que ser constante na nossa vida. Eu não posso ir dormir mal. Eu não posso dormir mal com o meu coração ruim e no outro dia continuar de forma ruim. Eu preciso me arrepender. Então eu não estou falando disso. Eu estou falando da presença de Deus que vai começar a gerar na minha vida esse conforto. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado com Jesus, mas eu gostaria de que você entendesse uma coisa. O andar com Cristo vai trazendo esse conforto, vai gerando esse refrigério na nossa vida. É esse caminhar com Cristo. Não é de um dia para o outro. Muitas coisas o Senhor faz de um dia para o outro. Tem coisas que o Senhor faz na hora. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha alguns problemas que o Senhor tratou comigo na hora. Na hora. Eu fui trabalhar no outro dia, os meus amigos no serviço falaram assim para mim: Edson, aonde você foi? Te viraram do avesso. De um dia para o outro. O Senhor mudou algumas coisas em mim de maneira muito fácil e rápida. Porém, teve outras que até hoje Ele está mudando. Porém, eu venho gozando desse refrigério ano após ano. As coisas vão ficando melhores, vão ficando mais fáceis. Você começa a aprender a ver como é que Deus traz o alívio para a sua vida. E eu quero te mostrar algumas coisas que são importantes, porque quando um cristão, tem a sua vida em Cristo, quando uma pessoa tem a sua vida em Cristo e começa a caminhar com Cristo, ele começa a receber bênçãos. Uma vida de arrependimento, uma vida de mudança de mente, traz refrigério. Não é uma atitude, mas é uma vida. Fale comigo, uma vida. Isso nós estamos falando do quê? De mudança de comportamento. Por isso que precisa nascer de novo. Fale comigo, nascer de novo. Meu irmão, eu preciso que você não perca nada que está sendo falado aqui. Não se trata de palavras-chave, se trata de vida. Se eu nascer de novo, eu vou ter uma vida de arrependimento e eu vou ter uma vida de refrigério. Se eu não nascer de novo, eu vou ter uma vida dentro de uma igreja de forma religiosa, me esforçando para ser igual a todo mundo, não vou conseguir ser, porque você só vai conseguir ser diferente se você nascer de novo. E aí você vai ficar frustrado. Amanhã você está fora da igreja e vai falar para uma outra pessoa, vai levar a pessoa para o inferno. Porque o que tem de ex-crentes, que eu acho que não são nem convertidos, lá fora, levando as pessoas para o inferno. Porque elas falam assim: não adianta ir para a igreja, eu já fui muito para a igreja. E igreja, eu já fui muito para a igreja. Já fui até tesoureiro na igreja. Já cantei no coral da igreja. Eu já preguei na igreja. Não adianta ir para a igreja.
Então, além dele estar indo, porque provavelmente ele nem se converteu, indo para o inferno, ele ainda está levando outros para o inferno. Isso é uma vida de religiosidade. Eu não estou falando de palavras, eu estou falando de uma mudança que vem do Espírito. Quem nasceu de novo vai viver uma vida de arrependimento. E uma vida de arrependimento, ou seja, uma vida de confissão de pecado, vai experimentar as bênçãos e os refrigérios de Deus. Fale comigo, refrigérios. O apóstolo Pedro disse assim: se você se converter, se você abandonar os teus pecados, você vai experimentar a presença de Deus que vai trazer refrigério para a sua vida. Vai trazer bênção para você. E eu quero que você veja algumas coisas importantes. Porque conforme eu vou andando com o Senhor e vou confessando meus pecados, a primeira coisa que acontece é que o diabo perde a legalidade para continuar me afligindo. Lembra? Quem nasceu de Deus e não vive na prática do pecado, o que disse lá em João capítulo 5? Aquele que nasceu de Deus me guarda e o diabo não me toca. Então, se você não quer ser atacado pelo diabo, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Ande com Deus. Eu preciso parar só um pouquinho, porque o diabo está nos atacando. Vocês estão toda hora sendo roubados por alguma coisa. Então nós temos que ver que há um ataque. Por que tem um ataque? Porque Deus está querendo falar com você. Então não deixe nada te roubar, amém? É normal crianças se moverem, é normal as coisas acontecerem, mas eu não posso ser roubado, amém? Tudo bem? Então vamos juntos. Andar com o Senhor faz com que o diabo não me toque. Abra lá, por favor, a palavra. Abra em Mateus capítulo 18. Já ouviu falar em verdugos? Quem já ouviu falar em verdugos? Verdugos são atormentadores. Eram pessoas que eram levantadas dentro dos calabouços para machucar, para ferir quem estava preso. Jesus vai contar uma parábola aqui em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Essa parábola que Jesus vai contar, ele está falando aqui de um homem que ele tinha uma dívida muito grande, tá, a partir do versículo 23, ok? Eu não vou ler todo o texto, mas está dizendo aqui assim, que um homem tinha uma dívida muito grande, vamos falar no nosso valor, 10 mil reais, ele tinha 10 mil reais de dívida, e aí a pessoa para quem ele devia os 10 mil reais encontra ele. E aí a pessoa fala para ele assim, cadê meus 10 mil reais? Aí a pessoa fala, eu não tenho para te pagar. Aí aquele senhor olha e fala assim, então, eu estou te perdoando, você não precisa pagar mais. Você ia gostar de uma pessoa assim? Sim ou não? Ela olha e fala assim, não precisa pagar mais os 10 mil, está livre. Aí ela está indo embora, feliz. Ai, ele me perdoou, 10 mil. Aí ela encontra uma pessoa na rua que devia para ela 100 reais. Quanto? E ela fala, cadê meus 100 reais? Ah, eu não tenho. Não, você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar. E atormentou o cara e foi para cima dele. Eu quero meus 100 reais. E deixou o homem ali, triste, devendo. E ele vai embora. Quando ele vai embora, ele encontra o homem que ele devia os 10 mil. E ele fala assim, aí, o que você fez? Eu te perdoei os 10 mil e você não soube perdoar aquele que te deve 100? E aí vem o final do texto. Olha aí. Versículo 31. Versículo 32. Então o seu senhor chamou-lhe e disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse
toda a dívida. Esses verdugos são pessoas que atormentavam quem estava preso. Vamos trazer essa revelação para nós? Jesus perdoou todos os meus pecados, amém? Todos os seus pecados, amém? Aí você não consegue perdoar o pecado de uma pessoa. Um pecado que ela cometeu contra você, você não perdoa. E aí você fica escutando no Facebook, não perdoa, coloca ela para longe da sua vida. Aí você coloca essa pessoa para longe da sua vida. Você, em vez de fazer o que Deus manda fazer, você faz o que o Facebook manda você fazer. O que o Google manda você fazer. Aí você não perdoa e manda ele longe. O que diz a palavra de Deus? Que você vai ser atormentado por esses demônios, até que você perdoe essa dívida. Então, quando eu tenho um relacionamento com Cristo, quando eu sou salvo, e eu tenho um relacionamento com Cristo, eu vou quebrando essas iniquidades da minha vida, esse controle da minha alma sobre a vida das pessoas, eu começo a ser livre da ação de demônios. Eu começo a ser livre dessas opressões, daquela sensação de que você vai tomar banho, você está pensando na pessoa. Você vai estar comendo, conversando com a sua família, mas você está pensando na pessoa. Você está na praia e está pensando na pessoa. Já viveu assim? Quem é sincero aqui e já viveu isso, levanta a mão, quem já viveu. Eu teria que levantar as mãos, o pé, tudo aqui. E se a gente não libera, os demônios vão ficar te cobrando, e te ferindo, até que você tire isso da sua mente. Jesus te pagou, te perdoou de uma dívida enorme. Perdoe também, para que Satanás não tenha proveito sobre a sua mente. Porque esta é uma das condições quando a gente anda com Jesus. Libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí quem falou não foi o Bolsonaro, não, foi Jesus. Você conhece a verdade e a verdade vai te libertar. Andar com Cristo, nascer de novo, andar com Cristo, começa a desfazer as iniquidades, porque agora eu tenho uma nova revelação e o diabo não pode mais me tocar. Segunda coisa importante, quando eu tenho esse caminhar, o refrigério começa a vir sobre a minha vida, porque a minha mente começa a ser uma mente saudável. Fale comigo, uma mente saudável. Uma o quê? Lembra? Nós vimos que os verdugos vão parar de atormentar a minha mente, e uma vez que eu não tenho tormento, eu começo a pensar em outras coisas. Eu queria que você fizesse uma coisa séria agora, tá bom? Eu não estou falando isso para você gastar tempo aqui dentro, não. Eu queria que você fizesse uma coisa séria. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você tem um potencial enorme em Deus. Fala para ela assim, isto é uma verdade. Olhe para mim, você tem um potencial enorme em Deus. Só que se sua mente estiver atormentada, se você estiver cativo, você não consegue fazer nada. Por isso o processo começa a tirar os demônios de ficar atormentando minha mente. E agora que a minha mente liberta, eu vou poder fazer coisas que Deus tem para mim. Eu vou começar a realizar coisas que o Espírito de Deus tem para mim. Eu sei que algumas pessoas, elas falam assim, tá bom? Eu sei que algumas pessoas falam assim, ai, apóstolo, eu tive uma vontade de fazer tal coisa, mas eu não sabia se era de Deus. E eu falo para a pessoa, e é bom que você fique em dúvida mesmo. Porque você não está bem, como é que você pode ter certeza? Agora, se você está bem, e o Espírito de Deus começa a te dar direções, vá em frente. Você não tem que ter medo. Você tem que entender que Deus quer te usar. Que Deus quer fazer algo em você muito maior do que você já experimentou até hoje. Vou falar de novo. Deus quer fazer algo em você muito maior do que você já experimentou até hoje. Você já experimentou até aqui, Deus quer fazer você experimentar coisas maiores. Ele te ama e Ele vê em você um grande potencial. Só que o diabo feriu nossa mente com as iniquidades.
E aí nós ficamos atormentados, e pessoa atormentada, que continua na iniquidade, não consegue pensar em coisa boa. Você já viu pessoa que quando está tudo bem, ela tem medo? Eu sei que não é você. Já viu pessoa que quando está tudo bem, está ótimo, está maravilhoso, ela está com medo. Aí você fala assim, mas por que você está com medo? Ah, que alguma coisa vai dar errado. E por que ela tem esse sentimento? Ah, a mente está presa. A mente está presa. Eu tenho se você andar um pouquinho comigo, você vai aprender uma frase que eu falo para as pessoas. Eu falo assim para as pessoas. Se está dando errado é porque ainda não terminou, porque quando terminar vai dar certo. Porque Deus está do nosso lado. Quando terminar vai dar certo. Ah, mas está dando errado, é porque ainda não terminou. Porque quando terminar vai dar. Ah, mas por que você pensa assim? Porque eu não estou preso com nada, eu estou pensando em Deus, eu sei que Deus vai me ajudar. Agora eu erro, e porque eu erro, às vezes as coisas não dão certo. E aí eu preciso de Deus para que dê certo. Abra, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12. Abre lá, por favor. Hebreus 12. Versículo 14. Hebreus 12, 14. Olha o que está escrito. Segui a paz com todos e a santificação. Para um pouquinho, lembre-se, o nascer de novo vai me fazer viver cada vez menos no pecado. E se eu peco, eu já confesso. Se eu peco e confesso, eu estou novamente na condição de santidade. Então, olha só, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam. Sabe, se nós tivéssemos um problema com alguém, e esse problema com alguém ficasse só entre nós e esse alguém, só entre eu e esse alguém, tudo bem. O problema é que quando eu tenho uma raiz de amargura, eu vou contaminando outros. Sim ou não? Aí a gente vai contando para os outros. Nós sempre seremos a vítima e o outro sempre será o culpado. Você já viu alguém dizer assim? Nossa, estou muito chateado. Por quê? Ah, porque eu briguei com fulano. É mesmo? O que ele te fez? Não, ele não fez nada, eu fiz tudo de errado. Eu sou culpado. Fui errado, fui mal, tratei mal. Totalmente em pecado sou eu. Já viu alguém fazer isso? Não, ele sempre vai falar que o outro que está errado. E ela vai contaminar o outro. Porque a raiz de amargura... Agora, lê o versículo novamente. O versículo está dizendo que a raiz de amargura, ela vai trazer tormento. Uma pessoa que tem uma mente contaminada, ela não consegue pensar em coisas boas. Agora você está em Hebreus, volta um pouquinho, por favor. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Abre aí, por favor. Versículo 13. Acharam? Se você não achou, está aqui no telão. Portanto, se o sangue de bodes e de touro e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa... Do quê? De obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Eu preciso que Ele purifique a minha mente, porque se minha mente estiver purificada, eu vou pensar em coisas maiores, melhores, vou ter outras experiências. Pessoas que têm a sua mente limpa, elas têm de Deus a capacidade de produzir coisas novas, de pensar em coisas novas. Vigia. Fala para o teu irmão, vigia, meu irmão. Fala para o teu irmão, você é uma pessoa muito capaz. E o inimigo quer colocar você como um prisioneiro.
quer colocar você num cárcere. Porque se você tiver com a sua mente presa, você não vai produzir coisas novas. Não vai conseguir fazer planos. Está sempre pensando a mesma coisa. No final do ano, o que você vai fazer no final do ano? Ah, no final do ano não vou fazer nada. Qual que são os seus planos para o futuro? Ah, meus planos para o futuro? Pagar dívida, né, apóstolo? Se eu conseguir pagar minhas dívidas, já está tudo bem. Está preso. Não consegue ter um plano diferente. Eu peguei algumas pessoas aqui na igreja e fui falando com elas para fazer planos diferentes. Tem gente aqui que tem um salário muito baixo e já foi para Israel. Já foi para Israel. Aí você fala, mas como conseguiu? Porque quando a nossa mente está limpa, a gente consegue fazer planos grandes. Mas quando a tua mente está presa, você não consegue pensar, não consegue chegar um palmo na sua frente. Não consegue avançar. Quem nasceu de novo? Quem tem o Senhor do seu lado? Tem que viver essa condição que o apóstolo Pedro diz. Você vai ver um tempo gostoso na sua vida. Um tempo de refrigério. Um tempo de paz. Um tempo diferente. Isso é para aqueles que amam a Deus. Mas tem uma terceira e última coisa, que diz assim, quando eu estou, como cristão, eu estou andando perto do Senhor, né, e eu vou vivendo esse refrigério, eu passo a receber as bênçãos diretamente dele. Fale comigo, as bênçãos diretamente de Deus. Aí agora eu teria 300 versículos aqui para mostrar para você. Eu poderia falar de Jó, eu poderia falar de Abraão, poderia falar de Daniel, de José, poderia falar de vários. Mas eu gosto muito de Isaac. Porque Isaac nos mostra algumas coisas do campo do inimigo. Abre lá, por favor, em Gênesis capítulo 26, rapidinho. Isaac mostra um pouquinho dessa luta que nós temos na nossa vida. Qual que é a luta que nós temos, apóstolo? A luta de você batalhar para ter alguma coisa em Deus e o inimigo vem para tirar. E essa é a luta constante. Você vai fazendo algo para Deus, vai conquistando e o inimigo vem para cima de você para te roubar. Mas olha Gênesis capítulo 26, abre aí rapidinho. Achou? Versículo 12. Presta bem atenção no que está escrito e coloca a tua vida nisso aí. Você tem que se enxergar dentro desse versículo. Semeou Isaac naquela terra. Você está semeando aqui em Araraquara. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Deus vem te dando coisas, o Senhor vem te guardando, vem te abençoando. Talvez o versículo 13 ainda não aconteceu, mas você tem que olhar e falar, eu quero. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ninguém vai falar, eu quero? Eu quero que você enxergue isso. Eu quero que você enxergue esse versículo e depois vê o último. Porque olha só, ele enriqueceu-se, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Você pensa que as pessoas que estão do teu lado lá no mundo querem que você prospere? Ninguém quer ver você prosperando lá no mundo, não. Às vezes tem até crentes que são inimigos da cruz de Cristo que não quer ver você prosperando. Imagine lá no mundo. Os filisteus não queriam que ele prosperasse, tinha inveja. Versículo 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Ou seja, eles vão dificultar para que você não prospere. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Versículo 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto.
Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22. Partindo dali cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Eu quero que você enxergue um pouquinho aqui o mundo espiritual. Porque quem nasceu de novo precisa ter essa visão. Quem nasceu de novo não vai viver na prática do pecado. O diabo não vai tocar. Quem nasceu de novo tem que ter uma mente limpa para ver coisas que Deus tem para ele. Qual que foi a última parte que nós lemos do versículo 22? Porque agora nos deu lugar o... E o quê? Fale comigo, prosperaremos na terra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você leu o versículo 3, ele já não era riquíssimo? Sim ou não? E ele queria mais? Sim ou não? Sim. Eu já vi gente dizendo assim: não, se Deus me der tanto, para mim já é o suficiente. Eu falo: ai Deus, converte esse homem, converte essa mulher. O limite quem tem que colocar em nós é Deus, não somos nós. Quando uma pessoa tem uma mente aberta, ela não tem limites. Não é ganância. É saber que Deus vai operar sobre ela. E aí, quais são os limites que você colocou na sua vida? Quais são as palavras que você liberou sobre a sua vida? Ai, sabe, Senhor, se eu tiver uma casinha de 1 quarto já está bom. O fariseu, você não vai ter filhos? Ah, mas aí eu divido a sala. Eu lembro quando eu comecei a construir minha casa. Minha casa eu demorei 10 anos para fazer minha casa. Nunca peguei dinheiro emprestado, não fiz juros com nada. 10 anos eu demorei. Construí uma edícula no fundo e depois fui construindo a casa. Eu lembro que meu sogro falou assim para mim: essa casa vai ficar muito grande e cara. Eu falei assim: não tem problema, eu vou demorar, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. E eu fui fazendo. Aí fiz uma casa de 3 quartos, só que só tinha uma filha. Aí eu falei: Senhor, cadê o outro filho? Ah, mas os médicos falaram que você já não tem mais condições. Mas se você tem uma mente sarada, você não está preocupado com o que os outros falam. Você quer saber o que Deus vai falar daquilo. Quais são os limites que você fica colocando na sua vida? Ah, se eu morar numa casinha de 2 quartos, está bom. Se o meu carro andar, já está bom. Ou você está falando para Deus: Senhor, até aqui o Senhor já me ajudou, Reobote, mas eu quero mais. Eu não quero mais para ser ganancioso. Eu quero mais porque eu sei que o Senhor pode fazer mais na minha vida. E quanto mais próspero eu for, mais abençoador eu serei da sua obra. Porque se não for dessa maneira, a pessoa também nem vai ser abençoada. O homem já era riquíssimo no versículo 13. E ele, quando recebeu, viu que ele tinha água, ele falou assim: agora nós vamos prosperar. Eu lembro quando eu comecei a construir aqui a igreja, algumas pessoas falaram assim: mas precisa construir uma igreja tão grande? E eu não sei se você sabe, mas eu já tenho plano de um outro lugar, viu? Vai chegar o dia. Aí você vai dizer: mas será? Mas precisa? Porque nós nunca vamos colocar limites ao que Deus tem para fazer para nós. Eu vou colocar limite? Se eu colocar limite, Deus me mata e coloca outro no meu lugar. Nas coisas de Deus a gente não coloca limites. A gente pergunta para Deus. Então, uma pessoa que nasce de novo, ela tende a viver desse refrigério. E olha, não é nada com sacrifício, não é nada com dor, não é nada com
com suor, de que, nossa, eu tive que morrer para conquistar isso. Não, o Senhor vai fazendo devagarzinho, Ele vai fazendo as coisas na nossa vida. Ele vai nos capacitando, vai limpando a nossa mente para que a gente possa pensar melhor, pensar em coisas que nós nunca pensamos na vida, realizar coisas que nós nunca realizamos. Vai abrindo portas. Quando nós começamos a resgate, nós estávamos em cima de um púlpito bem menor que esse, o palco, e o Senhor me falou para mim: vocês vão ter uma igreja, um local próprio, vocês vão ter uma casa de recuperação de meninas, vocês vão ter uma escola. E eu falei isso há 26 anos atrás, no salão aqui em cima. Naquela época a gente não conseguia pagar o aluguel. A gente fazia tanta pizza, que o pessoal achava que era uma pizzaria a igreja. Ainda não conseguia pagar o aluguel, e Deus me falou que tudo aquilo Ele ia fazer através da gente. Eu peguei cesta básica da igreja muitas vezes, porque não tinha como dar o meu sustento. Mas o Senhor falou e eu liberei a palavra, porque não se tratava da minha capacidade, se tratava daquilo que Ele ia fazer. Quando você tem uma mente saudável, você não fica pensando no que você é capaz de fazer, você fica pensando no como Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Feche a sua Bíblia. Essa semana é a última semana nossa da campanha. Quinta-feira eu vou pregar sobre uma nova geração. Você precisa, nessa semana, se separar de algo que você vê que você gosta muito, que faz falta, para você se lembrar desse propósito. E a hora que você for deixar de comer aquilo, tomar o café, comer um doce, um chocolate, ou o arroz, eu vou me separar de arroz, eu vou me separar de carne, eu vou me separar de peixe, eu vou me separar de ovos, eu vou me separar de algo que você goste, né? Que você vai sentir falta, porque senão você não vai lembrar. A hora que você sentir falta daquilo, você vai se lembrar, eu estou dentro de um propósito. Senhor, tira toda iniquidade da minha mente. Eu quero viver em santidade. Eu quero viver e experimentar desse refrigério. Fale comigo, refrigério. Eu quero experimentar desse refrigério. Feche seus olhos, por favor. Eu quero liberar uma palavra aqui para você que vem com uma vida aí já há muitos anos de sofrimento, de cansaço, sabe? Eu sei o que é isso. Não porque eu tenha vivido, o Senhor me poupou dessas coisas. O Senhor me ensinou desde a minha conversão a depender algumas coisas dEle. Mas se você tem tido uma vida de muito cansaço, muito desgaste, a vida, eu quero que você receba esta palavra nesta noite. Andando com o Senhor, você vai viver um tempo de refrigério. Um tempo novo. O Senhor fala lá em Isaías que Deus é poderoso para endireitar as veredas. Ele pega um caminho sinuoso, torto, e Ele faz ficar reto. Em Isaías diz que o Senhor é capaz de plantar um jardim no deserto. Isaac sabia que se ele cavasse, ele ia encontrar água. No meio de um deserto, porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele não parou de fazer aquilo até que ele pôde falar: até aqui o Senhor não me ajudou, e eu vou prosperar. Sabe, Deus tem te ajudado até aqui para você prosperar, não é para você acabar a sua vida com lamentações. O Senhor quer que você viva e experimente da sua bondade. Você é muito capaz. Então liberta a sua mente desses tormentos. Liberta a tua mente dessas acusações, dessas pessoas que estão jogando peso sobre você. Sabe, você tomou uma decisão na sua vida de ser abençoado, aí vem o inimigo e tampa o teu poço. Aí você fala: tá bom, eu vou fazer outro. Aí vem o outro inimigo e tampa o outro poço. Aí você fala: e agora? Agora, meu irmão, você abre outro poço.
Você não vai parar, porque Deus tem um propósito para você, não é para esse que está te acusando, que está tentando te destruir. Deus tem um propósito para você. Esse que está tentando te destruir, esse que está tentando te parar, Deus tem propósito para ele de outra forma. Deixa ele, abençoa, libera essa vida e siga você no Senhor. Um irmão aqui da nossa igreja tem mais de 30 anos, falou assim para mim: apóstolo, eu entrei, estou fazendo supletivo, é outro nome agora, né? E eu vou entrar na faculdade. Eu falei: glória a Deus. Sabe o que enxergou? Enxergou que eu vou prosperar, eu vou avançar. Você tem que olhar e falar assim: Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu, mas eu estou pronto para coisas maiores, eu estou pronto para um carro melhor. Isso não é por causa de avareza ou para tentar mostrar para os outros, não é isso. Você tem que estar pronto para receber o que Deus tem para você. Eu sempre estive aberto para aquilo que Deus queria dar para mim. Eu lembro que quando eu estava construindo minha casa, eu estava com a minha casa e eu falava assim: Deus, e agora, né? Eu estou fazendo, o Senhor mandou eu fazer, mas esses próximos 2, 3 meses eu não vou ter salário na igreja para continuar tocando a minha obra. Aí vinha um irmão e mandava um caminhão de cimento para minha casa. Aí você fala assim: Senhor, agora o que eu faço só com cimento? Preciso da areia também. E o Senhor ia suprindo cada uma das coisas. Não coloque limites naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não pare os teus projetos por causa de dificuldades. Não pare projetos por causa de dificuldades. Se você está bem com Deus, não pare projetos por causa de lutas. Às vezes tem aquele momento que você tem que dar parada, tem que parar um pouquinho. Mas isso não quer dizer que acabou. Isso não quer dizer que acabou. Isso quer dizer que Deus está te preparando para aquele momento novo que Ele tem para você. Porque Deus também sabe quem nós somos. Às vezes, se Ele nos dá tudo de uma vez só, Ele sabe que nós vamos nos corromper. Então Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando em você. Ele quer trabalhar no teu casamento, quer trabalhar no meio da sua casa, quer trabalhar na sua alma. Mas para isso, limpa a tua mente. Limpa a tua mente. Fale para Deus: Senhor, eu quero ter uma mente saudável, uma mente abençoada, para enxergar o que o Senhor tem para mim. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero chamar aqui para frente, por favor, os pastores. Nós vamos ungir com óleo, porque essa é uma área de guerra espiritual na mente, irmãos. Tem demônio que não quer que você avance. Eu já contei isso algumas vezes aqui, nesses 26 anos de igreja. Eu lembro uma vez um homem que eu estava jantando com ele, e ele falou assim para mim, ele não é da nossa cidade, ele era da nossa cidade, ele falou assim para mim, estava eu, a Adriana, nós estávamos jantando com ele, ele falou assim: eu já cheguei nos meus 50 anos, daqui para frente acabou. Eu olhei para ele e falei: quê? Como assim? Cheguei nos meus 5 anos, daqui para frente acabou. Sabe, esses são ataques do diabo. Abraão começou o seu nível de prosperidade quando ele saiu da terra de Ur, quando ele se viu livre de Ló, seu sobrinho. Mas a bênção mesmo chegou quando ele tinha 99 anos. Não tem tempo para Deus nos abençoar, porque eu tenho que estar pronto para receber. Então eu tenho que parar essa ação demoníaca sobre a minha mente que tenta me fazer enxergar as coisas de forma humana. Por favor, os diáconos também podem vir, os diáconos ungidos, os diáconos separados, vem aqui para ajudar. E se você for precisar de oração agora, que você sabe que o ataque está na sua mente e que impede de acreditar no impossível de Deus,
quando o anjo visitou Isabel e falou que ela ia ter um filho. A primeira coisa que eles falaram, ela e seu marido: ah, isso é impossível. E o anjo fala: por acaso há impossíveis para Deus? Eu vou orar primeiro, você não saia do seu lugar. Eu vou orar por eles que estão aqui na frente e por mim. Senhor, nós agora apresentamos as nossas vidas e as nossas mãos diante de Ti, para que esta unção desfaça todo o jugo sobre a mente. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra no poder do Teu nome, porque eu sei que esse é o desejo do Teu coração. Como o Senhor fala em 1 João, foi para isso que se manifestou o Senhor Jesus, para destruir as obras do diabo. Então, nesta noite, Senhor, destrói as obras do diabo sobre a vida de qualquer um que vier à frente, sobre a mente, para que não haja impossíveis, ó Deus, no nosso coração, daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração sobre a sua mente, vem para frente que nós vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe de forma poderosa agora, quebrando toda e qualquer cadeia que esteja sobre a mente dos teus filhos. Senhor, o Senhor disse na tua palavra que a unção quebra o jugo. E nós então queremos pedir: quebra esse jugo, porque nós sabemos quem nós somos diante de Ti. Somos Teus filhos e fomos chamados para sermos abençoados, para termos uma vida abundante. Então, Senhor, toda obra do diabo sobre a mente, que impeça os Teus filhos de acreditarem naquilo que o Senhor tem para eles, quebra essa obra do inimigo, Senhor, que tenha vindo por meio de experiências nossas, experiências que nós tivemos no passado de fracasso, e fracassamos sim, Senhor, porque nós não tínhamos o Senhor, mas agora que nós temos o Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Está escrito, Senhor. Vem com o Teu poder sobre a mente desses meus irmãos, vem com o Teu poder sobre a mente das minhas irmãs, Senhor, e quebra agora todo o jugo, quebra agora toda a cadeia, para que, Senhor, eles possam pensar nas coisas do alto, receber da revelação que o Senhor tem para eles, receber das bênçãos que o Senhor já estabeleceu nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, abençoa a vida deles, abençoa, Senhor, agora, e quebra, Senhor, toda a cadeia do inferno. Na hora que você estiver vindo para frente, venha para frente e ore também a Deus. Na hora que eles colocarem a mão sobre a sua cabeça, ore a Deus também, dizendo: seja quebrada todas essas cadeias sobre a minha mente, que Deus quebre toda a cadeia sobre a mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos viver os nossos limites, nós queremos viver o que é Teu, nós queremos viver o que é Teu, não os nossos limites, mas o Teu poder que opera em nós. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os meus irmãos. Senhor, quebra toda a cadeia, quebra toda a cadeia, quebra toda a cadeia. Senhor, capacita os Teus filhos a terem uma mente limpa. Você que já recebeu oração e voltou para o seu lugar, comece a orar por você. Ora para que a sua mente seja uma mente limpa. Fale para Deus: Senhor, tira do meu coração qualquer situação que possa me paralisar. Ore a Deus, fale: Senhor, eu perdoo quem eu tenho que perdoar, eu libero quem eu tenho que liberar. Eu quero minha mente limpa, Senhor, para poder servir ao Senhor. Oferece a tua mente a Cristo, oferece o teu coração a Cristo, oferece os teus pensamentos a Cristo. Cristo em nós, Cristo em nós, a glória de Deus em nós, Jesus em nós, Jesus na nossa mente, Jesus operando em nós. Ó Senhor, nós oferecemos o nosso coração a Ti,
Nós pedimos que o Senhor leve os nossos pensamentos a Ti. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, com pensamentos justos, com pensamentos bons, com coisas de virtude, com coisas que que são boa fama, que gerem louvor ao Teu nome, que engrandeça o Senhor. Opera, Senhor, na nossa mente nesta noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas para que o Espírito Santo te vivifique, para que o Espírito Santo renove o teu espírito, para que o Espírito Santo traga a revelação que você precisa para a tua alma. Oh, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra, Senhor da glória. Toca nas nossas vidas segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Deixa o Espírito se mover. Sabe, eu vejo o vento de Deus passando. Eu vejo os ventos de Deus correndo aqui dentro, entre nós. Penso eu que sejam anjos, não sei. Mas eu vejo um mover de Deus sobre nós. O Espírito de Deus, sopra, Espírito. Quebra as cadeias, Senhor, quebra as cadeias. Você que já recebeu oração, santifica o teu coração. Você que já recebeu oração, peça para Deus: Senhor, limpa os meus pensamentos. Fale para Deus: Senhor, traz pensamentos de virtude, pensamentos santos. Oh, Espírito de Deus, sopra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sopra, Espírito de Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluias. Sabe, o Espírito Santo está me convencendo aqui que muitas pessoas vão começar a experimentar um tempo novo. Tem gente aqui que estava com um projeto. O Senhor me mostra uma pessoa com um projeto totalmente engavetado, guardado. E você falando para Deus: Senhor, isso daqui um dia vai sair desse lugar. Um dia eu vou colocar isso em prática. Olha, Deus está falando com você nessa noite. O Senhor vem falando com você nesta noite desse teu projeto. Você que está debaixo de um ataque familiar, e você se acostumou com esse ataque familiar, você se acostumou com a situação dessa forma. Fale para Deus: Senhor, eu creio que isso vai mudar. O Senhor vai me dar uma estratégia para mudar isso no meio da minha casa. Aleluias. Senhor, toma as nossas vidas. Senhor, eu quero pedir pelos homens de negócio aqui da nossa igreja, pelos empresários dessa igreja. Senhor, abençoa a vida desses homens, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa a vida de suas esposas, para que elas realmente estejam juntas. Ó Deus, para que eles juntos sejam abençoados. Traz unidade, Senhor, traz revelação. Senhor, amplia a visão que o Senhor tem dado para esses homens de negócio.
Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor amplie e que este mês de setembro seja um sinal para esses homens de negócio. Senhor, o mundo está dizendo que as coisas estão difíceis, mas que esses homens de negócios experimentem algo novo neste mês e que seja um sinal para eles, ó Deus, de expansão. Vem, Senhor, com o teu poder, vem, Senhor, com o teu poder sobre a vida deles. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Os músicos, venham aqui para cima, por favor. Abre seu coração. Fale para Deus: Senhor, limpa o meu coração. Limpa a minha mente, limpa a minha mente. Oh Deus, abençoa esses homens, abençoa essas mulheres, abençoa essas famílias, Senhor. Você que já veio para frente, ore agora pela sua casa. Fale para Deus: Senhor, abençoa a minha casa. Olha como essa oração, o Espírito Santo está me levando a orar por isso agora por você. Olha a importância dessa oração. Às vezes Deus te deu uma coisa muito grande, mas você pode ter alguém dentro da sua família que vai tentar te impedir de prosperar e de avançar. Peça para Deus agora te abençoar. Peça para Deus, fale: Senhor, me abençoe, e abençoe a minha casa, para que eles enxerguem o que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que nós possamos crescer juntos, para que o casamento seja abençoado, para que a sua vida financeira da sua casa seja abençoada. Fale para Deus: Senhor, faça com que minha família enxergue o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Continue orando, continue orando. Oh Deus, ó Deus, ó Deus. Deus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Senhor, eu me coloco na Tua presença também nesta noite, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, o Senhor faça, Senhor. Ó Deus, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Ó Deus, tira de mim qualquer coisa que possa entristecer o Teu coração, Senhor. Limpa a minha vida para que os meus olhos possam enxergar a Tua glória e enxergar o Teu propósito através da minha vida, Senhor. Através desse ministério tão lindo que o Senhor nos deu. Ó Deus, ajuda-nos a sermos bênçãos nas vidas de outras pessoas, a levarmos a Tua salvação a outras pessoas, a levarmos esperança para outras pessoas. Usa as nossas vidas, Senhor, usa a nossa vida. Ó Espírito Santo, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor.
Vamos adorar o Senhor. Coloca a letra aqui para mim. Vamos adorar o Senhor e vamos receber a bênção. Pensa bem nessa letra e adore a Deus com esse louvor. Faça esse louvor chegar aos céus como uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Por isso nós não vamos parar. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Aleluia. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Avança, meu irmão. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Essa é a verdade. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. É Ele que faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso diante do Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diante dele. Fazes que
Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre. Convence-nos nisso, Senhor. Teu amor não muda. Age sobre nós, Se o Senhor. choro dura uma noite, a Essa é a nossa verdade, vem Senhor. pela manhã. Se o mar se enfurecer, Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. aleluia! Teu amor não falha, Senhor. Senhor, eu peço pelo teu povo que está aqui, pela minha vida, que o Senhor não permita que nós retrocedamos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor limpe a nossa mente para que nós possamos pensar nas coisas do alto e vivermos esse tempo de refrigério, de prazer, de alegria, de coisas novas. Abençoa cada um na volta para a sua casa. Abençoa-nos nesse tempo, Senhor, de separação. Continua a trabalhar na nossa vida, Senhor, e vai arrancando toda a iniquidade de dentro de nós, Senhor. E que esse mês de setembro seja um mês abençoado na vida dos empresários, dos empregados aqui, Senhor, que os vendedores, aqueles que têm outras funções, sejam abençoados em tudo que colocarem as mãos. E que em tudo seja o Senhor glorificado. Obrigado por essa noite. Te adoramos, Jesus, pela tua morte na cruz por nós. E ao Senhor, te louvamos e adoramos nesta noite, hoje e sempre, Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Se nós não oramos por alguma coisa que você precisa que a gente ore, vem aqui para frente que nós vamos orar, tá bom? Vem para frente se você precisa de alguma oração. Aqui no